É muito mais fácil requisitos. É muito mais fácil requisitos. E o tenente escolheu requisitos. Ele trocou a palavra exigências, já que ele não estava conseguindo falar essa palavra, pela palavra requisitos. É a dica de ouro que eu dou para vocês. Não sabe a palavra, não tá lembrando ali se é com Z ou se é com S, se é com X ou se é com CH, procura um sinônimo. Procura um sinônimo, é melhor você escrever um sinônimo e manter o sentido da frase, ou seja, manter a coerência, do que você escrever uma palavra que você tecnicamente não sabe, está em dúvida e escreveu errado, vai perder ponto. Não é chato, né? Então não fique na dúvida. Escreva aquilo que você sabe. É muito comum as redações apresentarem esse tipo de desvio, né? Isso vai empobrecendo cada vez mais o seu texto. E, claro, dificulta no entendimento, né? E, peraí, professor, como é que eu posso fazer para trabalhar essa questão, para que eu não cometa esses erros? Ler. Exercitar a leitura e a escrita. Ler mais, escrever mais. E sempre mais e mais, nunca é o bastante. E, claro, fazer exercícios sobre o tema, como esses que a gente faz aqui nessa disciplina. Tá bem? Continuando. Só tomar aqui um líquido precioso que não é água. E, claro, vale observar que as maiores dificuldades costumam escrever... peraí. As maiores dificuldades, como as palavras se costumam escrever com erros, para que o estudo seja mais direcionado. Como assim? Se você tem mais dificuldade no uso de um S ou dois S, foca nisso. Se você tem dificuldade na acentuação, quem é que recebe o acento? Nas oxítonas, nas paroxítonas e nas proparoxítonas. Tem uma regrinha de terminação das acentuações. Você tem essa fraqueza, foque nisso. Se você tem fraqueza na pontuação, quando usar a vírgula, quando encerrar o período, né, com ponto final, qual é a melhor hora para encerrar a frase ou para dividi-la em dois? Estude essa parte também. Continuando. Ai, café é bom demais. Só para manter aqui o foco aqui nessa parte. Foque é onde você tem fraqueza, tá? Onde você tem dificuldade. Aqui é a parte principal da redação para mim é essa daqui. É a ortografia, a pontuação e a acentuação. Por exemplo, vírgula. Vírgula a gente usa para separar um aposto, por exemplo, para dividir um período. A gente usa vírgula para muita coisa. Não é apenas para dar uma pausa. E, claro, vamos lembrar dos exageros. Vírgula em excesso deixa o texto esquisito. Inclusive, a fala, né? Eu falei como alguns alunos escrevem, colocam uma vírgula a todo instante, sem necessidade. Eu leio desse jeito algumas redações, e fica esquisito mesmo. E, claro, baixa a pontuação. E eu já coloquei, hein? Já coloquei o uso da vírgula, já coloquei a separação dos apostos, está tudo no Google Sala de Aula. Está tudo lá na mão de vocês. O próximo erro, meio que a gente já falou dele, né, que seria usar a linguagem informal, né? Regionalismo, claro que você deve evitar isso. Gírias, expressões populares lá no seu texto. Esse recurso, olha, não deve ser utilizado, tá? A menos que o texto peça isso, né? Por exemplo, um trabalho... vamos lá, deixa eu ver um trabalho de literatura sobre a seca do 15. O livro 15, né? Opa! Se for permitido, eu posso usar a linguagem regional aqui, senão mantenha formalidade. Até porque não é porque eu vou fazer um trabalho sobre um livro regional do sertão central do estado do Ceará que eu vou poder usar a linguagem formal só porque eu quero. Não é bem assim. E se eu for fazer um estudo sobre esse livro, vai ser um estudo científico. E o nono erro é interessante demais.
porque muita gente faz isso, né? O uso de frases, de expressões ambíguas. O que é a ambiguidade? É o duplo sentido. Aí você escreve uma palavra, ou melhor, uma frase que tem dois sentidos, só que você quis transmitir o sentido A, e eu, corretor da prova, entendi a frase no sentido B. E o sentido B não faz o menor nexo com o seu texto. Ou seja, não vai ter coerência. Se não vai ter coerência, vai perder ponto. Então, não use frases ambíguas. Seja direto, claro, objetivo. Continuando. Essa linguagem ambígua é utilizada em textos publicitários, né? Tem muito duplo sentido nas propagandas, né? E, claro, duplo sentido não é uma coisa ruim, tá? Atribui-se isso muito de uma maneira maldosa, mas duplo sentido não tem nada a ver com coisa maldosa, não, tá? Isso aí tá nos olhos e ouvidos de quem tem contato com esse tipo de texto. As frases ambíguas são nada mais do que a maneira de aumentar a expressividade do texto de vocês, né? Mas a ambiguidade é um vício de linguagem e ainda é considerado inapropriado para textos formais, como é o nosso caso, né? Décimo erro, não é muito comum, eu não vou mentir, mas acontece, que seria entregar outro tipo textual. Por exemplo, eu pedi texto dissertativo argumentativo, a aluna entregou um conto, a aluna entregou uma crônica, a aluna entregou outra coisa que não era aquilo que eu pedi. Somente isso já é motivo de zerar a prova. Se eu pedir um texto dissertativo, criança mandou uma poesia, como é que eu vou corrigir aquilo? Eu não vou ter nem parâmetros para correção, para comparação entre o que eu quero e o que o aluno me deu. Então, eu vou ter que zerar. Então, olha, texto dissertativo argumentativo. Não se esqueça dessas duas palavras. Outro erro é o seguinte, é você não defender o seu ponto de vista. O texto é argumentativo, argumenta, meu querido, minha querida, fala. O que é que você pensa desse tema? Redução da maioridade penal, o que é que você acha? Eu não acho que eu tenho tanta maturidade para falar sobre isso, professor. Tem textos motivadores na internet, na nossa prova, tem um monte de coisa, nessa de recuperação principalmente aqui, vai ter texto motivador. Para você ter uma bagagem de conhecimento para você descarregar ali no texto. O próximo erro a ser destacado é escrever em primeira pessoa do singular. É um erro crasso, né? É um erro grotesco. A redação não deve ser escrita em primeira pessoa, tá bem? Pessoalizar o texto é demais. O texto deve ser feito na terceira pessoa, do singular ou do plural. Mesmo quando você for defender o seu ponto de vista, não use pronomes em primeira pessoa, nem flexione os verbos em primeira pessoa, tá bem? Deixa eu apressar aqui porque estamos no último minuto. O Tomé já chegou. Bom, gente, esse documento aqui vai estar no Google Sala de Aula, tá bem? Bem simples. Só dá uma lida nele, tá bom? Com bastante calma, bastante atenção. E a gente vai continuar a nossa próxima aula depois. Até mais. Até mais, Tomé. Valeu. Até mais.